recebemos aqui agora, gentilmente nos atende, o ex-prefeito Sebastião Almeida, que também é radialista, né? Já fui, né? Já fui. Agradecer você, Guto, agradecer toda a equipe aqui do Radar de Notícias pela possibilidade da gente poder conversar um pouco sobre a cidade que a gente vive. É isso aí, Almeida. Eu falei do Almeida como radialista porque eu me formei jornalista na FAPCOM, Faculdade Paulos de Tecnologia e Comunicação, e eu tive um prefeito lá chamado Domingos Amanha, prefeito. Eu tive um professor, Domingos Amanha, um catedrático, um excelente professor. Eu também tive. E outros também. E ele comentava comigo lá, eu não tinha nem veio a política na época, eu estava começando na vida, vamos dizer assim, tinha 22 para 23 anos. Ele falava, tem uma personalidade lá de Guarulhos, o prefeito de Guarulhos, viu? Já estudou aqui nessa faculdade comigo. Tá? Ele ficava todo orgulhoso de ter dado aula para o prefeito de Guarulhos. Uma bela faculdade, né, excelente, de comunicação. Né, Bom, prefeito, vamos lá. Nós convidamos o senhor aqui. Primeiro, que o senhor é uma voz a ser ouvida aqui na cidade de Guarulhos, tem experiência de 8 anos como prefeito da cidade de Guarulhos. E agora chega um novo desafio, que é a presidência do Solidariedade, que é um partido político. O senhor está assumindo a presidência, parece que na segunda-feira vai ter a posse oficial da sua diretoria. Como é que está a sua expectativa para esse novo desafio? Eu fui para o Solidariedade a convite do presidente Paulinho da Força, com esse objetivo de montar um time, montar uma equipe, montar um partido que possa refletir, que possa pensar sobre as políticas públicas que a cidade precisa. Então nós estamos num processo de montagem de chapa, já visando as eleições do ano que vem, e o Solidariedade, eu acredito que dos partidos políticos existentes em Guarulhos, quem mais fez eventos ultimamente debatendo temas relacionados a Guarulhos foi o Solidariedade. E segunda-feira nós vamos receber aqui o presidente Paulinho, que vai ter a solenidade de posse oficial da nova comissão provisória que está à frente do partido e eu na presidência. Tá certo. Eu vi ali o Marcelo Lousada aí na audiência, mandando um abraço para o senhor e para nós também aqui do Radar de Notícias. Muito obrigado, Marcelo Lousada, e a toda a audiência que está nos assistindo, o seu Natal também ali na audiência. Agora, prefeito, por falar em chapa de vereadores, há um rumor na cidade, e uma especulação e até muitos indícios de que o vereador Leandro Dourado, que atualmente está no PDT, estaria de malas prontas para ir para o Solidariedade. Como é que está isso? Bom, não é verdade. O Leandro Dourado, eu tenho grande amizade com ele. Por enquanto, ele é vereador pelo PDT e não fez tratativas nenhuma no sentido de ir para o Solidariedade. É uma pessoa que eu respeito muito, vem fazendo um excelente papel na Câmara Municipal de denúncia da situação difícil que o povo de Guarulhos está vivendo e denunciando as mazelas do atual governo, mas, por enquanto, ele ainda não se decidiu em relação ao partido. Tá certo. O Almeida, quando o Almeida vem aqui ao programa, ao Radar de Notícias, aliás, lembrar aqui que o Pedro Notaro, o jornalista que esteve aqui à frente por 33, 34 anos desse programa, sempre convidava o Sebastião Almeida, porque o Almeida, primeiro que ele tem uma leitura sobre a cidade de Guarulhos, tem uma experiência política de ter sido prefeito por 8 anos, deputado estadual, vereador também, mas chega muita pergunta da população, da audiência para o senhor. Então vamos fazer algumas perguntas aqui que está na pauta, mas vamos também passar a bola aí para a audiência. Vamos começar aqui, antes de voltar para a pauta aqui, com a Sônia Barbosa. Boa noite, Almeida. Qual a sua opinião sobre a privatização da Sabesp? Sou contra a privatização da Sabesp, já falei isso aqui, acho um equívoco, assim como fui contra a venda do SAAI para a Sabesp. Eu acho que essa visão de privatizar tudo, entregar tudo na mão da iniciativa privada não é a solução para os problemas. Se essa fosse a solução, nós não teríamos a Companhia de Energia de São Paulo passado tanto vexame nos últimos dias, porque com os temporais, com a quantidade de fios que arrebentou em São Paulo, milhões de paulistanos ficaram sem luz. Nós tivemos vacinas estragadas por conta da falta de energia e a empresa está na mão da iniciativa privada. Então, esse conceito de que põe na mão da iniciativa privada que está resolvido não é verdadeiro. E a Sabesp é uma empresa que é lucrativa, o Estado tem o controle das ações da Sabesp, é a maior empresa de saneamento do mundo, portanto tem atuação fora do Brasil, e não haveria necessidade nenhuma de privatizar a Sabesp. O povo vai pagar uma conta muito mais cara no futuro por conta dessa atitude de hoje. Em relação à Sabesp, eu concordo com o senhor, acho que não tinha necessidade, tinha tanta prioridade na frente antes de você pensar em privatizar a Sabesp. Agora, já a questão do SAAI para a Sabesp,
enfim, o argumento é de que melhorou a distribuição de água, as pessoas não ficam mais naquele rodízio de um dia sim, um dia não. Mas vamos em frente aqui, ó. Pergunte... Deixa eu citar um exemplo para você que talvez possa elucidar um pouco por que eu defendo que serviço de saneamento tem que ficar no município. Primeiro, porque água não é um bem que você pode optar. Eu quero ou não quero. Você pode até não comprar um carro e você vai viver sem o carro, mas água não. Água é saúde, água é vida. As pessoas dependem desse produto. Portanto, quando esse produto está na mão apenas da iniciativa privada, ele pode ser visto até como uma fonte de lucro. E ele não pode ser visto como fonte de lucro. E aí eu quero citar um exemplo para você de uma coisa que você conhece. Tem um bairro lá na região do Bom Sucesso, da Ponte Alta, chamado Anita Garibaldi. Conheço. Ali foi uma ocupação inclusive organizada, que é um loteamento totalmente bonito, bem feito, com ruas planejadas e tudo mais. E eu era superintendente do SAI no ano de 2001. Lá no Anita Garibaldi, tinha apenas uma caixa d'água no meio do bairro, e o SAI levava a água, colocava naquela caixa d'água, e os moradores iam lá com um baldinho, abria uma torneira e levava a água para dentro de casa. Isso no ano 2001. Um belo dia, eu estou na superintendência do SAI, o caminhão foi lá levar a água, e o que aconteceu? O caminhão não voltou. E aí nós ficamos sabendo depois que os moradores amarraram o motorista e o caminhão lá com a corrente e disseram, só vai voltar quando o outro caminhão de água chegar. Então, eu estou citando esse caso para mostrar que se o Anita Garibaldi tem água hoje, foi por conta dessa ousadia que os moradores tiveram naquela época. E o SAI, mesmo sendo um loteamento que não era regularizado, entrou, abriu as ruas e colocou água encanada. Você acha que a Sabesp vai colocar água encanada visando Uma apenas situação como essa? uma situação como essa? Não vai. Por isso que eu também concordo nesse sentido. Então, de ser a autonomia do município foi embora. Eu concordo que essa privatização da Sabesp em si, eu particularmente sou contrário também, justamente porque é natural que uma empresa privada que for administrar esse serviço vai querer ter lucro. Perfeito, E aí, perfeito. o poder público, num bem essencial como é água, as pessoas às vezes têm a imagem de que se você privatizar tudo, tudo fica melhor. Não é verdade. Não, vai querer mais lucro, porque se a Sabesp já é lucrativa hoje, para que privatizar? É verdade. Né? Nessa parte tem que concordar com o senhor. Agora, em relação ao SAI, eu entendi o seu exemplo, mas o argumento das pessoas, ou do governo, é de que, enfim, melhorou o serviço de abastecimento de água para pessoas que não tinham. Mas dando seguimento aqui à pauta, agradecer a audiência, Almeida. Muita gente aí na audiência para te assistir aqui. Legal. O Antônio Simões, o Martinho Risso aí também registrando a audiência. O doutor José Mário acompanhando. O doutor José Mário foi um forte opositor na Câmara Municipal, certeza, mas com certeza. uma pessoa de boa relação política, né? Exato. Eu carinhosamente o chamava de Tião. Abraço, Almeida, doutor José Mário. Outro. O Rafael Paredes também aqui na audiência. Agora, surgiram rumores no feriado, dia 8 de dezembro, de que o ex-prefeito Eloy Pietá já teria, inclusive, se filiado à Solidariedade e, portanto, se desfiliado do PT. Eu fiz questão de entrar em contato com o senhor, entrei em contato com o Sebastião, com o prefeito Eloy Pietá, e ambos negaram que houvesse alguma tratativa desse sentido, muito menos que ela tivesse tido conclusão. Como é que está essa história? Não, primeiro, o dia que o ex-prefeito Eloy Pietá for para um partido, se é que ele vai, quem tem que dizer é ele, não somos nós. E qualquer jornalista que disser isso sem consultá-lo, precisa voltar para a FAPCOM, vai fazer jornalismo, vai estudar direito, porque a primeira coisa que a gente aprende na faculdade de comunicação é que quando você coloca um tema dessa natureza, você tem que ouvir os dois lados para depois levar informação. E aí, quando alguém faz as coisas sem ouvir os lados, acontece isso mesmo. Então, eu estou com a seguinte preocupação, Guto. Nós moramos em Guarulhos, nós vivemos aqui, nós queremos uma cidade melhor, as eleições estão aí, o papel político dos partidos políticos tem que ser debater, discutir a cidade, apontar alternativas para a cidade. Eu imagino que o ex-prefeito Eloy Pietá, no cenário político da cidade, a eleição será uma se ele continuar no PT e a eleição será outra completamente diferente se tiver uma decisão dele de sair do PT. A nossa tarefa, a nossa missão, e eu tenho deixado isso muito claro em todos os lugares que falei, é que se o Eloy tomar a decisão de sair do PT, o Solidariedade, enquanto partido político, vai caminhar com ele. É isso que eu ia te perguntar. Pela se ele sair do PT, se a Solidariedade está de portas abertas. Pela experiência, pela
pelo compromisso que ele tem com a cidade, mas eu não acho que é só solidariedade, eu acho que a nossa tarefa tem que ser montar um grupo forte aqui na cidade, no campo mais de centro-esquerda, para a gente levar o projeto adiante. E aí passa não só pelo Solidariedade, passa pelo próprio PDT, de onde eu vim, que eu acho que nós precisamos continuar conversando. Quem sabe lá na frente possamos montar um grande time aí e eleger pessoas comprometidas com os projetos que a cidade precisa. Eu acho que não é essa briga só de esquerda e direita, isso é muito vazio. O que o povo da cidade quer saber é o seguinte: qual é a solução para os problemas habitacionais? Nós não temos mais moradia sendo construída nessa cidade e as únicas que estão sendo é pelo governo do estado, não é nem pelo município. O programa Minha Casa Minha Vida foi praticamente parado aqui no município e nós vivemos, principalmente no meu governo e do ex-prefeito Eloy Pietá, um momento maravilhoso onde milhares de pessoas saíram do aluguel, mas tem muita gente ainda precisando de moradia e esses projetos pararam todos. A construção de creches, a construção de novas escolas, o que tem hoje na cidade foi feito na nossa época, não tem coisa nova. Os céus foi feito na nossa época, não tem coisa nova. Então, o que a cidade está precisando hoje é de um gestor que tenha um olhar pela cidade inteira. Eu hoje estava falando com um amigo o seguinte: Guto, as pessoas precisam parar um pouquinho e pensar o seguinte: aquela guia que ali no Bosque Maia é pintura de azul e branco, ela não é assim no Bom Sucesso. Ela não é assim na Juscelino Kubitschek. Por quê? Porque para o administrador hoje, para ele, é o Bosque Maia, a região da Paulo Facini, que é o local que ele tem que olhar. Nós temos que olhar para o Anita Garibaldi, nós temos que olhar para a Ponte Alta, nós temos que olhar para os Pimentas, para o Cabo Sul, para o Lavras, para tantas outras regiões da cidade. Então, eu quero discutir, antes de nome, nós precisamos discutir compromisso de pessoas com a cidade de Guarulhos. E aí passa por um leque de partidos que eu acho que a gente pode somar forças lá na frente. Tá certo. O prefeito Almeida citou aqui também o PDT. O PDT hoje, aliás, dá informação aqui, tem uma confraternização por volta de 8 horas da noite. Devem estar presentes lá os pré-candidatos a vereador do partido, o pré-candidato a prefeito Márcio Nakashima, também o presidente Josinaldo Cabeça. Eu vou acompanhar lá para trazer novidades aqui na próxima edição. O Antônio Simões, pergunte para o Almeida, qual a opinião sobre a terceirização dos funcionários da prefeitura, já que na administração dele houveram várias terceirizações. Quais terceirizações, por exemplo? Conta pra gente aí, Simões. Talvez o prefeito esqueceu, eu não tô lembrando. Não, precisa contar os detalhes, porque, por exemplo, na minha época, nós mantivemos a Proguaru, que era uma empresa fundamental para a cidade, que o atual prefeito simplesmente teve a pachorra de acabar com uma empresa que empregava 5.400 trabalhadores. E olha, tem uma coisa, hoje eu estive na região do Lavras, tem muito córrego em Guarulhos, totalmente assoreado, com matagal tomando conta. Sabe o que vai acontecer? Se no final do ano, dezembro e janeiro, que é mês de chuva, chover bastante, nós vamos ter problemas graves de enchente em Guarulhos. Por quê? Porque acabaram com a Proguaru e estão botando hoje um monte de empresinha pequena aí, terceirizada, para fazer serviços na rua, sem dar a atenção que os córregos da cidade precisam ter. Você lembra quantas vezes você passava num córrego e via lá os trabalhadores da Proguaru, literalmente dentro do córrego, cortando mato, limpando, tirando sofá, tirando mesa, tirando um monte de coisa que estava lá dentro. A cidade de Guarulhos, tomara que não aconteça, mas tem tudo para acontecer porque não está sendo cuidada e fazendo a prevenção necessária. Põe a pergunta do Marcelo Lousada aí, por favor, produção. Marcelo está sempre na audiência, vamos... tem uma curiosidade. Almeida, o Solidariedade aceitaria o vereador Martelo para disputar a eleição para prefeito no próximo ano? Olha, o Solidariedade é um partido que está aberto a discutir, a conversar com qualquer pessoa, seja vereador atual, seja gente que já disputou a eleição, seja lideranças dos bairros. Você sabe que há uma mudança muito grande na legislação eleitoral, que em épocas anteriores, cada partido podia lançar uma vez e meia o número de vereadores da Câmara. Agora não, cada partido vai poder lançar o total de vereadores mais um, ou seja, por partido, 35 vereadores. Sendo que aqueles partidos que estão federados, federação de partidos, a federação junta, se tem 3 partidos, ela só vai poder lançar também 35 candidatos. Então, Marcelo, só esclarecendo a tua pergunta, aquela visão de que era importante não ter gente com muito voto, isso é uma visão que está ultrapassada. Nós precisamos ter candidatos que tenham muito voto, porque só assim nós vamos poder eleger grandes bancadas para a Câmara Municipal. Tá certo. Prefeito, aproveitando a sua experiência política,
prefeito por 8 anos, deputado estadual, vereador, enfim, diretor-presidente do SAAI na época, sindicalista também, tem toda uma trajetória para chegar até hoje presidente do Solidariedade. Como é que o senhor está vendo o cenário político para 2024? E aí não é só a sua vontade, porque eu já sei que o senhor é da oposição ao atual governo, mas não é só uma questão de vontade. É um cenário de continuidade, é um cenário de mudança, é um cenário de ruptura com a atual gestão, porque você sabe que a máquina também é muito forte, o senhor já foi da máquina, já teve a máquina na mão, se reelegeu o prefeito da cidade de Guarulhos. Como é que o senhor avalia o cenário político para 2024, considerando essas pré-candidaturas que estão colocadas hoje, né? Porque tudo pode mudar. O que eu espero é o seguinte, eu espero que no campo mais de centro-esquerda, nós possamos ter um bloco de partidos que possam se unir em torno de uma candidatura a prefeito que tenha projeto, que tenha programa de governo para ajudar Guarulhos a sair da situação que está. Essa candidatura pode ser o Alencar, por exemplo? Porque o Alencar hoje, o que diz a direção municipal e inclusive nacional, é que ele é o candidato do PT. Eu não vejo assim. Eu vejo que dentro do PT, o PT vai ter uma situação... Eu posso falar isso porque eu não sou candidato a nada, então ninguém pode questionar. Mas a candidatura do PT, ela vai depender muito se o Eloy Pietá vai ficar no PT ou não. Se o Eloy Pietá sair do PT, ele tem condição de montar um outro bloco de forças políticas gigantesca nessa cidade para disputar as eleições. O tempo vai dizer, eu até espero que o próprio PDT também possa rever essa questão das candidaturas e que a gente possa ir discutindo. Eu acho que, lógico, agora é até natural e a gente tem que respeitar que cada um tem o direito de colocar o seu nome na disputa. Mas se lá na frente puder unir todo mundo em torno de um projeto para a cidade, vai ser o melhor caminho. Tá, mas em relação ao cenário, o senhor acha que é um cenário de mudança ou de ruptura, ou de continuidade? Eu ando bastante na cidade. Hoje eu estive lá naquela região do São João, na região do Lavras. Se você consultar uma parcela da população entre Bom Clima e a classe política aqui, você pode até encontrar bastante gente que quer a continuidade do atual governo. Agora, se você for para a periferia, o povo quer mudança. Portanto, eu acho que se a gente tiver juízo e conseguir montar uma boa aliança para disputar com um bom projeto para a cidade, tem tudo para acontecer uma grande mudança nesse município. O povo está cansado desse governo que está aí, que não tem olhado para a cidade da maneira como deveria. Volta, por favor, a pergunta da Sônia. Ela já está sempre na audiência, já perguntou 3, 4 vezes, a gente não responder ela vai ficar brava aqui. Guto Tavares, pergunte ao Sebastião Almeida como ele avalia a questão dos servidores da Proguaru que ganharam a ação na Justiça. Será cumprida? O senhor está acompanhando essa situação? Olha, o problema de ganhar ação na Justiça é o seguinte, quando você tem uma decisão como essa, mesmo que seja com liminar não te dá base legal para obrigar a reintegrar. O que vai acontecer? O atual governo, ele não tem compromisso com a volta da Proguaru. Ele já tomou a decisão. Ele quis o fim da Proguaru e conseguiu o fim da Proguaru. Então, eu não acredito nisso. O que eu espero é que quem disputar as eleições para a prefeitura no próximo ano possa ter o compromisso de criar uma nova empresa que tenha a mesma missão que a Proguaru tinha nessa cidade. De zeladoria, de varrição, de cuidar das nossas escolas, das nossas crianças, de dar a proteção que a cidade precisa. Doutor José Mário, faço votos que o Eloy não saia do PT e não seja o candidato do mesmo. E eu já faço votos que ele saia do PT e seja o candidato desse bloco que eu tanto sonho. Tá aí, olha só, muito obrigado pela audiência, doutor José Mário. Tem mais perguntas aí, produção? Vamos aproveitar para... Bom, vou aproveitar enquanto vem mais perguntas ali. O senhor já esteve do outro lado do balcão, ou seja, o senhor já foi prefeito por 2 mandatos na cidade de Guarulhos e certamente enfrentou várias crises também. Eu, ainda iniciante na carreira de jornalista e também na política, acompanhei algumas dessas. Inclusive, teve uma sessão muito polêmica na Câmara Municipal e o Alencar Santana, que era líder do governo, se eu não me engano, teve lá, enfrentou e tal, e enfim, foi superado aquele problema. Mas tenho certeza que o senhor, quando prefeito, também teve dificuldades, também teve situações que não conseguiram realizar e tirar do papel e também sofreu vários ataques da oposição. Tanto é que na sua última, não na sua, mas na sucessão, por conta de todo um cenário também político, né, o ex-prefeito Eloy não foi eleito. Considerando que o senhor já esteve do outro lado do balcão, o que você pode analisar em relação ao prefeito Guti? Olha, o Guti, na verdade, eu não posso nem cobrar dele, porque ele não se comprometeu com nada para a cidade. Ele foi eleito prefeito contra o PT.
A campanha dele é vote contra o PT, seja contra o PT e papapá. Eu acho que não é isso. Numa eleição de prefeito, o povo quer saber qual é o teu compromisso com os problemas na área de saúde, qual é a solução para a gente ter mais médicos nessa cidade. Eu não sei se o povo quer saber, mano. Isso, né? Essa é uma questão. Não, eu acho que o povo quer saber sim, porque quem fica... Deveria querer saber, deveria ser essa a prioridade do povo, mas muitas vezes vai no marketing. Quem fica numa UBS e não consegue fazer o seu exame no tempo que ele deveria, a gente sabe que esses exames demorados trazem consequências gravíssimas que comprometem a vida da pessoa. Uma pessoa que consegue fazer um exame mais rápido, ela consegue fazer um tratamento mais rápido e, portanto, buscar a cura. Então, eu sei que não é uma coisa fácil de fazer, mas, por exemplo, nós nunca tivemos nessa cidade uma lambança tão grande como o Guti fez na saúde, gente. Quantas OS já passaram por aquele HMU? Sabe, você põe uma empresa com esse argumento de que não, se botar na mão das OS, agora nós vamos ter melhoria. Dali uns dias tirava uma OS, botava outra, tirava outra. Qual é a jogada? É fazer experiência com o povo? Então, primeiro, a prefeitura precisa de um prefeito que valorize os servidores municipais, valorize o quadro do funcionalismo. Esse prefeito que está aí, pergunta qual foi o ano que ele deu a reposição salarial para os servidores. Pergunta. E aí nós vamos verificar que se o cara é prefeito e não tem compromisso nem sequer com a reposição daquilo que é o seu quadro de funcionário, que é quem toca a prefeitura no dia inteiro, o que você vai esperar dele? Então, essa é a realidade de Guarulhos. Segundo, as obras que a cidade tem, o máximo que ele fez foi dar continuidade naquilo que a gente já tinha iniciado. Não é possível que em 8 anos você conseguiu só dar continuidade no que já estava começado. Cadê as obras novas? Cadê as novidades para a cidade? Agora estão fazendo maquete de um hospital da criança e tentando vender isso para a cidade como o grande trunfo. Mas quem é que vive de maquete? O povo vive de equipamento público que possa de fato atender a população. O Trevo de Bom Sucesso ficou... O que tem no Trevo de Bom Sucesso foi praticamente o que nós deixamos na nossa época. Não tem mais nada de novidade. 4 anos do governo Bolsonaro, o que avançou no Trevo de Bom Sucesso? Absolutamente nada. O Trevo voltou a caminhar agora por iniciativa do governo Lula e da Nova Dutra. Então... É lógico que essa cidade precisa de mudança e é por isso que os partidos políticos têm esse papel de debater e de construir. Agora, nós precisamos ter a humildade de entender que sozinho ninguém vai ter solução para nada. Nós precisamos construir um grupo, uma aliança boa que possa levar um bom projeto para ajudar o povo de Guarulhos. Volta aí o comentário do Dr. Zé Mário. Desejo e trabalharei para que o próximo prefeito seja um forasteiro. Por exemplo, um americano. Aí, ó, dando uma indireta aí. De apoio para o atual secretário de governo, o americano, que esteve conosco aqui na quinta-feira passada. Lembrando, a mesa aqui do Radar de Notícias, o microfone do Radar de Notícias é democrático, fala com todos. Então são todos bem-vindos aqui, inclusive já agradeço aqui a sua presença e fica já o convite para uma próxima, porque é sempre importante estar falando com o senhor, aproveitando. Não, e o Guti conseguiu uma façanha interessante em Guarulhos, o Guti conseguiu dividir a direita, tanto é que a direita até agora não sabe quem é o candidato dela. Por isso que nós que atuamos mais de centro-esquerda precisamos ter juízo, maturidade e pensar acima de tudo na população. Deixar um pouco as vaidades pessoais de lado e pensar num projeto para a cidade. Prefeito Almeida, 18h58, tem 2 minutos aqui para concluir o radar, essa edição do radar. Se o senhor pudesse voltar no tempo, tem algo que o senhor mudaria na sua gestão? Olha, talvez uma das coisas que a gente precisa ter muito juízo quando governa não é começar uma quantidade de obras tão grandes. Eu apanhei, por exemplo, pra caramba porque deixei muita obra em andamento. Agora, coitado do próximo prefeito que entrar, não vai pegar nada em andamento do Guti, não vai ter nem trabalho para fazer, porque não tem escola começada, não tem hospital começado, não tem absolutamente nada começado. Então, quando você compra uma casa, a casa já está iniciada, você acaba construindo o resto da casa. Esse é o papel de quem assume prefeitura. Esse lance de que, eu peguei muita coisa em andamento, graças a Deus que você pegou coisa em andamento, senão, meu amigo, você não ia ter nem o que mostrar. Então, quando você governa, Guto, você precisa dedicar um bom tempo para elaborar projetos, buscando recursos do governo federal, do governo estadual, de outras fontes de financiamento, para garantir que a cidade possa ter as coisas independente do teu governo. Porque esses prefeitos que querem fazer coisa, só aparecer no mandato deles, nos 4 anos de prefeito, é muito pobre para uma cidade do tamanho de Guarulhos. 18h59, Radar de Notícias caminhando para o final. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e reitero aqui o convite a todas as pessoas que quiserem, na rua
Caetano de Andréia, 87, na segunda-feira, às 18 horas, o evento do Solidariedade. Tá certo. Ponto final nessa edição do Radar de Notícias. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima edição, se Deus quiser.